Eu espero que vocês tenham dormido bem, porque eu não sei se vocês vão querer mais dormir. Hoje nós estamos celebrando na igreja uma grande festa. É o último domingo do tempo comum e nós celebramos na igreja Cristo Rei. Não é por acaso que nós estamos aqui. Particularmente, fizemos as reflexões em preparação de nossos corações, nossas almas, nossas mentes. E temos um refúgio que Deus deu por sua vontade, para o reino de Deus, para as pessoas remidas, para as pessoas que Ele chamou para ela, e que neles encontrarão lugar para nós, para estarmos com Ele, porque Ele está conosco, nós nele. Eu abro com essa reflexão do texto de Timóteo. Ele disse que vocês devem saber que nos últimos dias deve haver um período difícil. As pessoas se tornarão egoístas, avarentos, fanfarrões, soberbos, rebeldes aos pais, ingratos, malvados, desalmados, desleais, caluniadores, devassos, cruéis, inimigos dos bons, traidores, insolentes, cegos de orgulho, amigos do prazeres e não de Deus, ostentarão a aparência de piedade, mas desdenharão a verdade. É incrível ler esse texto da carta de Timóteo, que se aplica nesses últimos dias, há 2000 anos atrás, e vocês achariam também que estariam lá. Você pode ver em todo lugar. Vocês sabem ler os sinais dos tempos? São universais. É a situação em todo lugar. Você pode ver. As pessoas estão sofrendo de diferentes misérias em todo lugar. Muitos sofrem por perturbações causadas por pessoas que querem controlar e fazer as pessoas ficarem embaixo de suas botas. Você pode ver isso em diferentes países. E Maria Esperança, vocês conhecem? Teve a revelação do que ia começar na Venezuela. E vocês sabem a situação da Venezuela. As pessoas estão passando fome lá. Porque aquele homem que era conhecido da igreja e que a igreja deu apoio. E agora ele colocou a igreja debaixo dos seus pés. Vocês sabem, muitas coisas acontecem em todo lugar no mundo. Olhem em Hong Kong a situação. Olhem na França a situação. Em Chile, em diferentes países. Só na última semana tivemos 6 revoluções em diferentes países. E Jesus nos fala sobre isso. Quando olhamos para o reino de Deus, nós vemos o Rei. E esse Rei é o próprio Jesus. E nós estamos vendo essa imagem do Sagrado Coração de Jesus. E o Sagrado Coração de Jesus atua por amor. E em toda a história da igreja, em Santa Maria Alacoque, em inglês é assim, Margaret Maria Alacoque. Depois disso, Irmã Faustina.
ao qual Jesus deu muitas mensagens. Mas em 1930, ela recebeu a mensagem de Jesus, a imagem de Jesus, que ele viria como o Rei da Misericórdia e que chegaria o dia da iluminação. E uma vez Padre Pio foi no céu e foi no purgatório, mas não quis ir no inferno. Ele já vivia um inferno na terra. Muitas vezes ele enfrentava o diabo e ele não queria saber o que acontecia lá embaixo. Em um exorcismo é incrível, porque os espíritos não vão para cima, eles entram na terra. Quando eu exerço o ministério do exorcismo, eu vejo os espíritos descerem. Quando eu rezo pelas pessoas, sentem alguma opressão, eles sentem essa opressão descendo, going down, e para baixo, entrando na terra. Minha crença, eu acredito, é apenas a minha crença, o que eu afirmo, o que eu acredito. Meu ponto de vista pessoal, eu acho que o inferno está no meio da terra, no centro da terra. É o que eu acho. Porque vocês sabem, eu lembro de Saint-Rémy, morava em Lyon. Ele fez uma igreja, e quando estava construindo, ele fez um portal do inferno. Era um buraco que descia até o fundo da terra. E o diabo saiu durante uma cerimônia desse buraco. Os iranianos também acreditam que tem um portal do inferno, e colocam uma pia batismal por cima. E não deixam a água sair fora da pia batismal. Vocês sabiam? Uma vez eu entrei nessa igreja para visitar. Quando eu estava lá, eu entrei imediatamente e perguntei onde é que estava a porta do inferno. E o guia da visita guiada falou: portal do inferno? Ele caiu para trás. Em Lyon, na antiga igreja de Lyon, na França. O senhor foi lá, entrou no inferno, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Oh, meu Senhor, tenha... Sim, é verdade. São as histórias que recebemos. É uma bacia grande. Uma pia grande. Eu quero dizer a vocês sobre muitas coisas que acontecem. São Tomás de Aquino explica a nós que os anjos têm um papel específico de proteger o mundo e fazer o balanceamento da harmonia de Deus. Esse é o papel dos anjos. Mas o diabo quer quebrar essa harmonia no mundo. Como ele o faz? É permitido de vez em quando, pelo Pai Celestial, que aconteçam terremotos, vulcões e coisas que desestabilizam o mundo.
Nos últimos dias, nós sabemos que os elementos desse mundo serão balançados, mexidos. Isso significa que é um outro sinal. Será um sinal universal. O primeiro sinal é a confusão em todo lugar. Confusão, vocês sabem, em cada nação. Nós podemos ver isso lendo as notícias. E podemos ver também nos terremotos, tornados, vulcões em torno do mundo agora. Este é um segundo sinal. Tudo está... O demônio não tem permissão. Não tem permissão para fazer tudo. O que o demônio tem permissão? Temos que tomar consciência para onde estamos indo. Ele quer nos proteger. Deus, Ele nos deu a liberdade. Deus nos deu a liberdade. Mas Ele nos dá sinais exteriores para nos acordar. Nos acordar internamente, no sentido interno. É assim que Ele trabalha conosco. Existirá um aviso. Em Garabandal teve uma aparição e se falou sobre o Conselho Vaticano II. Alguns eram contra o Conselho Vaticano II, que não era um concílio verdadeiro. E durante a aparição de Garabandal, a Virgem Maria disse que o Pai quer esse sínodo, esse concílio. Tudo está na mão do Senhor. Isso significa que o Conselho Vaticano II não foi ruim. Entre as orelhas, vocês devem entender. Se você vê algo que disseram, e por causa das orelhas, aí você passa uma parte, não ouve, e transforma no que foi dito. É assim que o cérebro funciona. Funciona entre as orelhas. É verdade. É por isso que muitos tentam diminuir a importância desse concílio. Ao lado disso, de Garabandal, que nos deu uma mensagem a respeito de uma punição. Essa mensagem foi dada nessa outra pequena, uma mensagem foi dada em Akita, numa pequena cidade. Essa era a Virgem de Akita, que é parecida com a Virgem de Amsterdã, a Nossa Senhora de Todas as Nações. Gostaria de ler essa mensagem de Akita, dada para a irmã Agnes Sasagawa. Eu espero que tenha pronunciado direito. Obrigado. Vamos à mensagem. Como eu te disse, se meus filhos não se arrependerem, o Pai infligirá uma terrível punição à humanidade. Será uma punição maior do que o dilúvio. Por isso, que nunca se foi visto antes. Fogo cairá do céu e consumirá uma grande parte da humanidade. Os bons e maus.
os fiéis, os infiéis, os padres, os sobreviventes estarão tão desolados que invejarão os mortos. O que permanecerá é o sinal dado por meu filho e o Santo Rosário. Intensifiquem as orações do Rosário. Com o Rosário, rezem pelo Papa, pelos bispos e pelos sacerdotes. Ela anuncia a punição e nos pede que rezemos pelo Papa, pelos bispos, cardeais e padres, porque eles têm um papel fundamental nesses últimos dias. Eu confirmo a vocês, irmãos e irmãs, que eles vão lutar contra o anticristo. E o mal entrará até na igreja, onde veremos cardeais se opondo a cardeais. Vocês já viram isso? Ok. Eu não estou ficando doido. E nem vocês também estão ficando doidos. E bispos contra outros bispos, sacerdotes que me veneram serão perseguidos pelos seus companheiros. Você já viu isso? Eu lembro que uma vez eu estava numa sínodo da diocese. Os sacerdotes estavam lá reunidos, cada um dava a sua opinião, uma parte, e eu estava lá, e eu disse, não. Antes de dar meu ponto de vista, vamos dar uma oração para o Santo Espírito, para começar. Porque tudo tem que ser precedido pela oração. E quando eu sugeri rezar, toda manhã, em cada sessão, no início e depois da sessão. Então tinha um padre lá, ele pegou a sua mala e jogou na minha direção. Eu me desviei, a mala passou, eu peguei a mala, abri e não tinha nada dentro. E eu olhei e falei, não tem nada dentro. O bispo ficou completamente... O que está acontecendo? Oposição. Sim. As igrejas serão vandalizadas. As igrejas e os altares. O que isso significa? Reflitam sobre isso. A Eucaristia será profanada na igreja. Um dos sinais, o terceiro sinal será o último, eu asseguro a vocês, será a abominação da desolação entrando no templo. Será a Santa Eucaristia. A igreja passará a paixão de Cristo, porque Jesus é a cabeça da igreja e o seu corpo deve passar pela mesma paixão. Através da paixão de Cristo, na paixão de Cristo, Jesus negou Cristo 3 vezes e chorou depois, porque o dom do Espírito Santo, no Espírito Santo, ele compreendeu o que tinha feito. E acontecerá também em nossos dias. A primeira traição será no matrimônio. Falando do texto de Maurice Tessier, nos rodapés, não é o que estava no texto, mas o que ele colocou no rodapé. Todo mundo lê não o texto, mas o rodapé. Hoje se lê os rodapés, mas não se fala do texto. É isso que está acontecendo.
É a mesma coisa desse texto. O segundo, vocês sabem, será o sacerdócio. Porque para modificar a Eucaristia, necessitaremos de uma nova geração de sacerdotes. Meio para a esquerda. Que terão menos conhecimento. Não cuidarão bem das coisas. Porque a formação doutrinal será mais fraca. Eles não entenderam o que estão fazendo. Essa geração, para tocar a Santa Eucaristia, você tem que tocar no sacerdote. Porque o sacerdote que pede a Jesus, fazer em memória de mim, Jesus, faça isso em memória de mim. O mistério da Santa Eucaristia, quando o padre faz isso, da mesma forma, a Eucaristia vem fazer o que Jesus mandou fazer. Para tocar no corpo de Cristo, na Santa Eucaristia, você tem que tocar no sacerdócio primeiro. Então, em uma reflexão sobre o sacerdote. Reflexão sobre a possibilidade de ordenação de mulheres. Está por aí. Está nesse caminho. E o Papa quer empurrar essa decisão para o Papa. Conferências episcopais em todos os países. E elas estão sendo colocadas, empurradas. Elas têm força. Veja o que aconteceu na Alemanha. Enquanto se estava olhando para o sínodo da Amazônia, o que estava acontecendo na Alemanha? Durante o sínodo da Amazônia, delegados foram enviados para casar pessoas gays, ou missas que pudessem acomodar todas as religiões. Ao mesmo tempo, do Sínodo da Amazônia, recebeu delegados e tinha que lidar para encontrar um jeito de pacificar. Não era para aceitar a comunhão das igrejas, para que todo mundo ficasse feliz no encontro. O demônio estava por lá. O segundo e o terceiro negação. Segunda negação, Cristo Rei, Cristo ser o Rei. A negação de Cristo ser o Rei. Eu gostaria de finalizar o texto que eu recebi esse ano, 3 de janeiro. Lembrarei que o Pai Celestial, Deus me deu esse texto após eu perguntar. Não sou eu que decido o que o Pai vai falar. As pessoas me pedem, fale com o Pai, fale com o Pai. Ele não me telefona, eu não tenho o telefone dele, eu não sou o presidente dos Estados Unidos. Vocês sabem. O Pai faz o que quer.
E uma vez o pai me disse, eu não posso esquecer, não, o que vocês estão vendo, o que está acontecendo, perguntei, coloque o sangue de Jesus em suas conversas, porque senão você dá arma para o Satanás te atacar. Já viu um general que vai para uma guerra mostrando, olha, com as câmeras ali, olha, eu vou fazer isso, eu vou mostrar os planos, eu vou atacar aqui e ali. Ele vai ser morto. É exatamente o que fazemos quando não temos discrição, não temos reservas, porque o diabo está aí. Ele era um anjo, é mais inteligente do que eu e você. Nunca fiquei puxando papo com o diabo. Perguntam se eu bato papo com o diabo. Eu falo, isso é loucura. E aí falam, nos exorcismos o diabo falou isso, aquilo. O que é isso? Ele é um mentiroso. Você acha que ele mudou porque a gente o exorciza? Ele continua mentiroso. Não use essas palavras. Só as palavras de Deus. É importante compreender. A segunda coisa eu esqueci. Pessoas me perguntam, meu marido, meu primo, se morreu em pecado, onde é que ele está agora? Se vocês refletirem em Jesus, vocês não perguntariam isso. Não julgariam as pessoas. Não estamos aqui para saber o que está depois do tempo. Isso é o julgamento de Deus. Isso é o julgamento de Deus para cada pessoa. Não temos conhecimento disso. Do último julgamento. Está em Mateus. Todos estaremos lá. E não saberemos quem foi para desceu a escada e quem subiu a escada. Não pergunte por isso. Isso não agrada o Pai. Ele não responde sobre isso. É muita curiosidade. Nós estamos aqui para rezar por eles. Se estão no céu, a sua oração ajudará outro. Sua oração jamais será perdida. E Deus falou comigo neste ano e me respondeu, depois de 2 dias de oração. Não serei eu que darei a resposta, a mensagem. Eu fiquei assim. Ao mesmo tempo, quando ele estava triste quando me disse isso. Será São Miguel que dará a você a minha mensagem. E você entenderá num determinado momento por quê. Essa é a mensagem que recebi de São Miguel. Michel, você tem o meu nome desde o dia do seu batismo, que foi celebrado na igreja de São Miguel. Eu nasci na igreja de São... Fui batizado, minha mãe não tinha nome para me dar. E ela falou, não veio um nome à cabeça dela, então ela disse, eu vou dar o nome da igreja, da paróquia onde eu estou batizando. Então, estou aqui para... E eu tenho orgulho de ter São Miguel como meu patrono. Você e eu, na vontade de Deus e sob o sangue de Jesus para salvar o homem de todo o pecado, no Santíssimo Corpo de Jesus, na Santa Igreja Católica.
que o dia do sinal vier, todos reconhecerão a Igreja de Cristo como a Igreja verdadeira. Até esse tempo, não fazemos isso, não façamos isso. Eu avisei. Nós temos que ser humildes. Ninguém aponta o dedo para o outro. Isso não é bom. Meu pai é melhor do que o seu. Meu pai vai bater no seu pai quando a gente era criança. Quando somos cristãos. Ele me disse: você e eu servimos um só Salvador. Cada palavra nessa mensagem é muito importante. As pessoas, quando querem fundar uma nova religião, eles colocam novos conhecimentos. Quando querem implementar, essa nova religião é primitiva, são rituais primitivos. Você já ouviu falar de rituais primitivos com diferentes deuses? E se apresentam diferentes espíritos, seus deuses, e veneram, adoram madeiras. Eu já vi algumas vezes pessoas abraçam as madeiras e as árvores e ficam meditando. E eu às vezes pergunto: o que vocês estão fazendo? E elas respondem: eu estou pegando a energia da árvore. Eu não sei como é o nome do líquido que sai, a seiva. Seiva, ok. Não coloque a seiva em seu sangue que você vai morrer. É loucura. Os homens vêm. Porque estou bem, porque no arbusto você estava lá. Sim. Nas árvores. Com a tesoura cortar as árvores. Você entende? Novo tipo de religião. Pegam pedra, colocam e ficam meditando. Pega uma pedrona. É importante compreender. Nesses últimos dias, tempos difíceis virão. É isso que nós temos. Para implementar essas novas religiões primitivas, direitos, uma abertura para religiões de toda denominação. Teremos uma fraternidade universal. Horizontal. Fraternidade universal. Após isso, seremos capazes de acomodar qualquer um dentro dela. E o que acontecerá? Jesus colocará de lado. Ele é o... Jesus é o único mediador entre a humanidade e o Pai. Então São Miguel me disse: nós servimos um único Salvador. Eu vim como mensageiro do Eterno Pai para a fraternidade que ouviram a mensagem, que ouviram o chamado.
o time. E durante muito tempo, a Mãe de Deus convidou todos ao arrependimento e ao retorno a seu Filho Jesus. As diversas aparições ao redor do mundo revelam a volta a Cristo através da confissão, da recitação do Rosário e da Santa Eucaristia. As mensagens foram enviadas para falar sobre o comunismo e o ateísmo prático nas sociedades, a perversão e as blasfêmias contra Deus e contra a vida de todas as formas se multiplicam e chamam uma purificação que agora é necessária. Quando é agora, para mim, quer dizer no futuro, será. Está num futuro próximo. Ele usou aqui uma forma presente na mensagem deste ano. Eu estou te apresentando essa mensagem. Ela vai acontecer agora. De certa forma, tem um tempo de extensão. Deus estendeu o tempo para nos avisar e fazer com que estejamos preparados. Renovem a consagração. O que vocês têm que fazer para ficar prontos? Renovem sua consagração aos Sagrados Corações de Jesus e Maria. Todos aqueles que tiverem em casa a Sagrada Família serão protegidos. Sejam cuidadosos. Tenham consciência. Temos consciência do que estamos fazendo de errado. Temos que estar felizes. Temos as bênçãos do Senhor. Quando acordamos de manhã, devemos agradecer a Deus porque respiramos. Deus, obrigado porque respiro. Porque o Senhor me deu o ar para respirar. E depois, obrigado, Jesus, pela água. Por tomar um banho. É verdade. Vocês, por ter seu café da manhã, por colocar a torrada na torradeira e a torrada sair e cair no prato. Obrigado, Senhor, pelo pão. Obrigado pela tostadeira. Obrigado pela torrada ter caído no meu prato. E comer com alegria. Eu não gosto dessa torradeira. E a tostadeira, quando eu coloquei, não tá boa, né? É importante as maravilhas de Deus. Quão belo você é. Você está triste? Você está tímida? Porque é verdade. Nós temos que olhar a nossa beleza também. Olhe para mim. Eu sou um filho de Deus. Eu me olho no espelho de manhã. Arrumo meu cabelo. Se tem alguma coisa nos olhos. Eu estou feliz em me ver. É importante estar feliz com o que você tem. Essa é a graça.
Esse é o reino aqui, o reino de Deus aqui. As pessoas pensam no futuro, pensam no passado, mas não vivem sua vida. As pessoas veem na frente ou veem o que está atrás e eu pergunto para elas, onde é que você está agora? É verdade. Nós temos nós contamos além do que deve ser contado. Nós nunca estamos satisfeitos com o que temos. A quantidade se tornou a medida da vida. Deus não vai julgar pela quantidade de coisas que você possui, do que você tem, mas pelo que você amou, serviu e ajudou seus irmãos. Essa é a verdade. Imagine a tumba com minha barriga. Vou descer. Haverá uma grande escuridão no mundo. E verá o quanto o pecado atraiu, as ofensas atraíram. Os que disseram sim durante sua vida a Jesus irão até o refúgio. Deus o colocará no refúgio mais alto. Direi ao Senhor, meu refúgio, minha fortaleza. Ele será nosso refúgio, nossa fortaleza. O primeiro refúgio que foi dado em diversas aparições é o Sagrado Coração de Maria. Depois, a gente tem um refúgio espiritual no Sagrado Coração de Maria. E teremos um refúgio físico também no Sagrado Coração de Jesus. Quando ele me deu essa mensagem, me explicou que após o aviso, nós seremos curados das emoções tóxicas, das dependências, de nossa concepção, de problemas com os pais e com as mães. Todos os sentimentos estarão na paz de Cristo. Essa paz será tão profunda dentro de vocês que vocês andarão, terão uma atitude natural. Vocês saberão que toda a humanidade, todas as pessoas na Terra terão a mesma experiência de ver Jesus. Eles terão uma livre escolha durante o tempo permitido para eles. Não é tempo de correr, é tempo de obedecer a Deus. Essa obediência será uma atitude natural de profundidade da graça do Senhor Jesus. Por isso é tão importante. Quando Noé entrou na arca, as pessoas em volta dele ficavam gritando. Noé entrou com sua família e fechou as portas. Foi vontade do Deus eterno. Essas pessoas fizeram tudo contra o eterno Pai. Ele precisou purificar os corações para perseverar
até a volta de Jesus. Será a mesma coisa conosco. Isso é importante que ele me instruiu. O refúgio será o refúgio da Virgem Maria. Que disse, Jesus, eu confio em vós. Jesus se revelou como Rei dos Reis, neste tempo particular da igreja. Dizer, Jesus, eu confio em vós. O que significa dizer, Jesus, eu consigo em ti? Jesus diz, eu confio em ti, Michel. Você acha que a confiança é de um sentido só? O sentido da religião é a aliança entre Deus e eu. Quando eu digo a Jesus, eu confio em ti, Jesus diz, eu também confio em você. Eu confio o dom que eu dei a você. Eu confio que criei você. Desde quando você estava no ventre de sua mãe, você recebeu essa graça no seu batismo e me custou meu sangue na cruz. Eu confio em você porque a minha vida vive em sua vida. Não é abraçar uma árvore. Isso não é nada. Eu confia em mim com todo o seu coração. Ele nunca deixou de confiar em mim. Ele não deixou de confiar em mim. É importante. E continua. For he will deliver you from the snare of the fowler and from the deadly pestilence. Pestilência mortal. Eu moro no Canadá. E temos um restaurante do outro lado tem um hospital, eu não sei porquê. Eu estava lá comendo salada. E de repente uma dor muito forte no meu pé. Vindo. Eu falei, o que é isso? Eu acho que eu estou tendo um ataque cardíaco. E o hospital era na frente do restaurante, só cruzando a rua. Quanto mais eu andava, mais eu não conseguia andar. Então eu cheguei na porta do hospital com as 4 patas. Vocês sabem, eu achando que tinha tido um ataque cardíaco. Me colocaram numa maca e me colocaram aquele monte de aparelho para fazer um teste. Me disseram, não é um ataque cardíaco. Eu, graças a Deus. O que aconteceu com você? É dentro de mim. Meu pé e vai subindo, doendo. Quebrei meu osso. Foi quebrado o osso. Botaram numa ressonância e disseram, o médico disse, é impossível. Eu sou um doutor da Rússia. Isso é impossível. E disse para enfermeira, traga todas as poções que você tiver.
Me deram umas 50 agulhadas. E ele me disse, você quebrou. Eu não entendo. O que isso significa? Eu sou um doutor da Rússia, do exército russo. Eu vim aqui fugido. Escapei. E agora eu sou médico aqui. Agora eu sou cientista. E eu criei isso aqui no exército, que destrói tudo. E eles estão aqui. Eu destruí. Ainda bem que você não colocou na minha perna. Ele me mandou para Montreal para ter o tratamento que eu precisava. Eu dirigia. Eu fui a Montreal. Ele foi muito legal. Uma senhora muito legal. She explained me that it was an arm, what we call a weapon, yeah. Era uma arma biológica criada por esse médico, que ele avisou as pessoas no Canadá. Eu era o único caso. O que quer dizer? Na frente da mais dura pestilência eu estarei com você. Colocarei você debaixo das asas e vocês encontrarão refúgio. As asas são as asas do Santo Espírito. Essas que estão no altar são asas de ouro. A fé será um bunker, contra o terror. Quando eu recebi isso, eu estava em Montreal. Eu não via nada. Eu vi um ponto preto no céu, vindo muito rápido. Vinha num ângulo para bater diretamente no meu carro. Daqui até a parede da capela. Era escuro e rápido. E aí ele, paf! Ele, como se alguém tivesse dado um tapa. E ele caiu. E entrou no meu... Entrou no meu carro, eu olhei. Dei uma volta. Estava no para-choque. Era um para-choque. Era uma chave de mecânico. And the head of this was not bigger than my little finger, and it was in my bumper. Just make a little. Tava no meu para-choque e fez um buraco. Eu dei uma bênção. Eu falei, diabo perdeu mais uma. E eu cheguei ao meu amigo padre que é engenheiro, trabalhou na NASA. Ele sabe os efeitos de tudo. Eu contei a história para ele. Michel, me mostre. Eu mostrei para ele. Ele falou, uau, isso, se batesse em você, a frente do carro teria destruída com o impacto disso. Mas não aconteceu nada. E eu continuo rezando, agradecendo a São Miguel. Ele fez assim na peça.
Todas as flechas, todas as pestilências, as coisas de destruição. Da noite. Na terra, uma parte está no escuro, outra parte está no claro. Quando estamos de dia, vemos as coisas. Quando estamos no escuro, não vemos as coisas. De noite ou de dia, somos testemunhas da proteção de Deus. 1000 cairão para a sua direita, 1000 cairão, 2000 à sua esquerda, e nada virá até a sua porta. Isso é o que eu quero dizer. Quando você está em paz, você vai ver nas pessoas em volta. As pessoas terão... O diabo virá para tentar as pessoas, para colocar o chip nas pessoas, forçar a fazê-lo. Para não entrar nesses refúgios dele. Não ouvir essas coisas do diabo. Vocês estão vendo o que está acontecendo em países comunistas. Vocês não serão afetados. As pessoas que não escolheram Jesus não tenham medo. Serão curadas. Não tenham medo de ser abandonadas. Ao mesmo tempo, vocês têm que rezar por elas. Nesse tempo, é um tempo importante dado para a humanidade. Que Jesus conseguiu depois de morrer na cruz e subir ao céu. A igreja está sendo preparada. É importante que vocês rezem. Terão 6 semanas para voltar a Jesus. But it will not come near you. You will only look with your eyes and see the punishment of the wicked. Vocês verão a punição que dada aos infiéis. Nenhum mal te acontecerá. Nenhum mal chegará à tua tenda. Quem estiver em estado de graça receberá salvação. Procurarão o batismo para a salvação. Aqueles que forem batizados receberão a graça de compreender e se arrepender de seus pecados. Este ano, ele não falou no próximo. Faça uma confissão geral na luz dos mandamentos, dos pecados cometidos ou omitidos. Resumo da oração da hora rosário. Mantenha-se jejuando, se possível, às quartas e sextas-feiras, para a salvação dos pecadores. Retorne ao carisma de cura, a fraternidade e a oração e o jejum. Para todos eu digo, sejam fiéis. Não vão para as doutrinas falsas do diabo. Quando falam em filosofias do mundo, do comunismo, ensinamentos falsos da maçonaria, ensinamentos da nova era, que está preparando uma nova religião,
que quer acomodar todos. Para todos digam, sejam fiéis. Peçam a intervenção do exército celeste. Eu e todos os anjos comigo estão aqui para defender vocês e manter vocês seguros do mal. Devemos rezar pelos nossos anjos da guarda, com a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que acompanhem vocês. Agora em diante, de agora em diante, ele fala. O aviso está vindo. Ele não fala no período. A hora está vindo. O dia está vindo. Quando vocês verão a salvação de Deus. Tenham cuidado hoje, mais do que nunca. Rezamos para sermos apóstolos dos últimos dias. Obrigado por responder à chamada de Jesus. São Miguel.